queridos, Shalom. Aqui é Mihael Malachi, também conhecido no Brasil como Miguel Malak. Estou aqui em Beersheva, em Israel, no capital do Negev, no sul de Israel. E vamos fazer uma entrevista hoje. Estou com a Simone Malak, ela está em São Paulo. E a nossa entrevistada hoje é muito, muito especial. Ela está em Toronto, no Canadá. E ela não é brasileira, ela morou no Brasil e ela é polonesa. Simone, apresente nossa convidada, por favor. Shalom, queridos! Hoje estamos aqui para mais um bate-papo com uma pessoa, minha amiga Wanda, que está lá, Wanda Cocubei, que está lá em Toronto. Para Sefaradi, falar nome de Ashkenazi é muito difícil. Mas a gente se afina, né, Wanda? Nossa, eu estou muito feliz, a Wanda está lá em Toronto, mas hoje a gente vai conhecer a história dela. A Wanda é polonesa, como Miguel falou, e nós queremos saber, Wanda, conta um pouquinho essa história linda de uma pessoa que nasceu na Polônia depois da Segunda Guerra Mundial. Isso, para mim, parecia impossível. Uma judia que nasce na Polônia depois da Segunda Guerra Mundial. Só mais um detalhe. Filha de um sobrevivente. Filha de um sobrevivente. Verdade. Conta aí. Muito. Vamos. Ok, shalom para todo mundo. Estou aqui pronta para contar um pouquinho da minha vida, porque eu saí de lá com 13 anos, da Polônia, de Varsóvia. Meu pai realmente foi um sobrevivente, o único da família. Ele nasceu numa cidade que chama Łódź, que hoje não é Polônia, hoje é Rússia. E ele escapou, mais 2 pessoas da Segunda Guerra Mundial dessa cidade pequenininha. E o irmão dele, que saiu antes da Segunda Guerra Mundial, saiu pela Europa, teve 1000 também aventuras, foi roubado, acabou indo para a Argentina e acabou indo para o Brasil. Quando a guerra acabou, ele tentou achar alguém da família, algum cocubei, e achou meu pai. Ele mandou um pessoal que falava polonês, só que meu pai, para sobreviver da Segunda Guerra Mundial, ele estava no exército polonês. E aí, então, meu tio mandava convites para vir para o Brasil. Mas, como o governo era comunista, eles falavam assim, não, você não pode ir porque você vai levar os segredos. Agora, imagina se alguém tinha segredos num país tão fechado e tão comunista. Enfim, esperamos 10 anos. Depois de 10 anos, meu pai recebeu o visto e chegamos em São Paulo. Enquanto a gente morava na Polônia, por um país comunista, a gente nem falava de religião, nem que é judeu, não judeu. Mas quando a gente chegou no Brasil, onde o mundo era muito diferente, graças a Deus, onde encontramos os primos, as tias, os tios, a tia Fanny, o Bernardo, tio Leão, tia Eugênia. Então, todos eles acolheram muito bem a gente. Eu, na época, tinha 13 anos e, então, eu comecei a me sentir judia. Porque na Polônia, você falar judeu é um xingo. Quando você fala, aquele fulano é judeu. Judeu não é um nome gostoso, é um nome ruim lá. Então, chegando em São Paulo, as coisas mudaram. A gente participava de todas as festas do Pesach, do Yom Kippur, de tudo. Realmente, eu, inclusive, frequentei a CIP durante 2 anos, viajava nas Mahanés, tinha muito contato. E era muito bom, porque você negar uma parte sua é muito triste. Então, de repente, Deus fez assim, abriu, né? Yeshua abriu para mim as portas e disse, olha, você tem esse lado bom, que é não é ofensa ser judeu, é melhor, porque no Brasil, não sei se hoje, mas na época, não tinha tanto preconceito e não tinha tanto antissemitismo como tinha na Polônia. Agora eu não sei porque o mundo está realmente de perna para o ar. Aí que aconteceu? A gente tinha um comércio e uma senhora
que era minha cliente, ela começou a me dar uns folhetos sobre Yeshua. E um belo dia, depois de acho que uns 2 anos, falei, olha, tá bom, eu vou conhecer o que é isso. E não eram judeus, eram cristãos que amavam o povo de Deus. E me fizeram se sentir mais querida ainda. Já estava me sentindo querida, fui mais querida, porque agora até os cristãos amam os judeus. Porque é que quando a gente fala cristão, infelizmente tem muitos que não entendem, mas cristão sério amam o povo de Deus. E aí eu fui muito bem recebida, com músicas em hebraico, foi uma bênção. E aí, no dia seguinte, realmente, assim, no dia seguinte, eu não me lembro da época, da data, mas eu sou muito fotogênica, e essa Vera veio falar para mim e contou a história de Yeshua, de Jesus, que ele nasceu de uma virgem, que ele pagou o preço do pecado. E eu olhava para ela assim e falei assim, meu pai sempre falou que isso aqui é ópio para os pobres, isso não é verdade. Mas eu fui ouvindo. E no fim ela falou assim, olha, você quer aceitar? Você quer fazer uma oração aceitando que Yeshua pagou o preço do seu pecado? Eu falei, eu quero. E aceitei. E aí comecei a caminhar e sempre perguntando muito, mas por que isso? Mas por que esse pastor? Mas por que aquele? Mas por que o rabino é assim? E por que eu aceitei tão rápido? Todo mundo demora tanto, todo mundo, meus irmãos, a maioria das pessoas, judeu ou não judeu, demora tanto para aceitar alguma coisa, e eu aceitei. Ela falou, sabe, tem fruta pronta, você era fruta pronta, era só colher, e você foi colhida. Falei, oh, que bom, né? Mas todo mundo pensa que caminhar com Yeshua é tudo fácil. Não, não é fácil, não. É trabalhoso, você tem que entender muita coisa. Não é só alegria, mas também tem coisas que você deixa de fazer, que você fazia. Uma das coisas que eu fazia era fumar. Aí eu entendi que isso não era bom, que não agradava. Enfim, existem coisas que você tem que agradar o Deus Todo-Poderoso. Nós temos um único Deus, então a gente tem que fazer o melhor de si. E até hoje, eu estou tentando, caminhando para fazer o melhor. Meu filho, eu tive um filho, esse filho fez bar mitzvah aos 13 anos, ele fez bris quando nasceu, e ele também caminha junto com a gente, junto comigo, com o Alexandre, com o marido. Nós temos uma família pequena, mas uma família cheia de amor, de carinho aqui em Toronto. Meu marido insistiu muito para ir embora. Eu conheci a Simone quando eu estava, acho que na metade dessa nova etapa da vida. Eu tinha uma pessoa muito querida e a Simone me ajudou também muito com a Dona Mila. A Dona Mila já partiu do mundo, ela também me apresentou um amigo dela, que era da cidade, acho que chamava Julkevka, onde também toda a cidade, os alemães parece que fizeram um fogo enorme e colocaram todo mundo, mas algumas pessoas sobreviveram. E ela também me apresentou esse senhor, eu estava na época na Polônia, ele foi lá, e ele era o Sr. Haim, era de Haifa, e ele também acreditava no Yeshua, e foi muito gostoso um encontro com chá, com sonhos e com muita conversa, e depois eu de vez em quando eu ligava para Israel para ele. É sempre um prazer como encontrar a Simone, agora o Miguel, é sempre bom encontrar pessoas que têm o mesmo entendimento. E nós temos o mesmo, nós nascemos de novo e acreditamos no Yeshua. Tremendo, né, Wanda? Que lindo, porque o que eu sinto no meu coração, ouvindo você contar a sua história, é que o Senhor tem juntado propósitos, né? É um só propósito, mas ele tem uma pecinha que está com a Wanda, uma pecinha que está com o Miguel lá em Bercheva, uma peça que está comigo, mas ele está construindo. Eu, de verdade, vejo que nós somos as pedras vivas, né? Neste tempo. Deus está usando as pedras vivas
E eu tive a oportunidade de ir para a Polônia e conhecer, né, a visitar os campos, ter olhar aquilo tudo, as atrocidades, tudo que aconteceu na Segunda Guerra, e eu imagino que realmente, né, você era como se fosse, você precisou tirar o seu DNA, né, tirar aquilo para poder sobreviver na Polônia pós Segunda Guerra. Parece que houve assim, uma necessidade da família de esconder o seu DNA, né? Mas através de Yeshua as coisas vão ficando mais perfeitas, mais completas, né? Você encontra de novo, vem para o Brasil, um país que acolhe, sim, que continua até hoje acolhendo, né? A comunidade judaica. Nós temos muita liberdade, nós somos privilegiados aqui no Brasil. A gente tem ainda vivido situações difíceis na Europa, né, enquanto judeus, mas aqui no Brasil a gente é acolhido, sim, e aí depois você é mais acolhida ainda por irmãos que te ajudam a entender toda a tua identidade. E aí você está aí fazendo o quê? Conta pra gente, com toda essa história linda, o que faz uma polonesa brasileira em Toronto? Então, é mais uma pecinha, você falou certinho, a gente vai juntando as pecinhas. E aí meu marido falou assim, olha, Deus colocou no meu coração que a gente deve ir para Toronto, a gente deve ir para o Canadá. Nós viemos, visitamos, ele gostou e viemos para cá e tentando também essas pecinhas, achar pessoas como a gente, tentar, eu acho que é tentar mesmo, porque aqui o mundo é mais fechado, talvez não é tão antissemita, mas é um mundo mais fechado. Aqui as pessoas já foram treinadas para sempre tomar cuidado, não falar muito, não pergunta que idade, o que você faz, o que você não faz, não é politicamente correto você conversar muito. Mas como a gente, como você falou, a gente são as pecinhas, a gente nessas pecinhas está encontrando pessoas. Inclusive eu trabalhei durante 7 anos no maior hospital daqui, que chama Toronto General Hospital, e na frente tem um hospital judaico, Mount Sinai, e lá tem uma moça que chama Eva, ela é israelita também, e ela um dia, assim que eu entrei no hospital, acho que estava uns 3, 4, 5 meses, eu encontrei ela no hospital, eu falei assim, Wanda, eu estou precisando trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu estou trabalhando lá, mas eu quero trabalhar aqui. Falei, tá bom, me dá o seu resumo, eu apresento para o meu supervisor. No fim, ele fez a entrevista, ela foi aceita, mas ela acabou voltando para o Mount Sinai, depois encontrei várias vezes, hoje a gente é amiga. Eu acho que ela também ama Yeshua, talvez não tão aberto. Então, é como você falou, são pecinhas. Então, estamos aqui, independente de qualquer lugar, nós somos do mundo, eu não sou mais nem polonesa, nem brasileira, nem canadense, eu tenho os passaportes, mas eu não sou nada. Eu estou esperando a volta do Yeshua para me levar dessa bagunça que foi armada agora, e infelizmente no mundo inteiro, né? Agora não tem mais você diz, eu vou morar nos Estados Unidos porque lá é melhor, eu vou morar numa ilha. Não, está tudo igual, tudo fechado, tudo assim, e a gente tá vivendo. Meu filho tá trabalhando, ele fez engenharia, trabalha numa empresa americana. Alexandre, meu marido, faz como que chama? Seguros, e eu agora me aposentei, estou à toa na vida, ou melhor, cozinhando, lavando e passando, que é isso que a gente faz aqui. Como Israel, né, Miguel? Não tem moleza. É verdade, você falou uma coisa muito interessante, né? Abraão, apesar de ter herdado a terra, Deus deu a terra a ele andava em tendas, porque ele era como estrangeiro em terra estranha. Ou seja, nós não pertencemos ao mundo, na verdade, né?
É verdade. Nós não pertencemos ao mundo. Estamos de passagem. Estamos de passagem, sim, estamos de passagem. E nós sabemos quem que é o nosso, quem que é o nosso Redentor, quem que é o nosso Deus, aquele que tem o braço forte, né? Amém. E você estava falando aí do Canadá. Como é que é? Você falou que tem pessoas que você conhece. Como é que é a coletividade judaica aí no Canadá, em Toronto? Ela tem muitos que creem em Yeshua como Mashiach? Então, nós já fomos numa sinagoga messiânica, mas era muita pouca palavra, muita dança, muito canto, e eu falei, não, eu preciso de palavra. E aí acabamos não frequentando, mas tem acho que umas 3, 4 sinagogas messiânicas. As sinagogas normais não aceitam muito, e o problema é assim, falta palavra, falta aquela assim, ler a palavra e dizer, olha, é assim, o Abraão, o Isaac, isso, aquilo. Então, era eles dançavam, pulavam, era muito gostoso, eu acho uma delícia, e era Shabat, então era uma alegria E a relação, falar. e a relação do judeu que ainda não aceitou Yeshua com o judeu que crê em Yeshua? Ainda tem muito preconceito? Não. Com certeza. Aqui é mais do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem aquele Jesus para judeus, né? Jewish for Jesus. Aqui é mais fechado e a comunidade judaica é mais fechada. Então, essas sinagogas messiânicas são meio de escanteio. Mas nós assistimos muito na televisão e tem muita gente trabalhando para Israel. Esses são muito sérios. É na palavra, estão trabalhando, tem muitos pastores, tem muita gente trabalhando para Israel, mas muita. E é uma bênção. A gente assiste assim, alegra o coração, alegra a vida da gente de ver que tem gente fazendo isso. Tem gente muito séria e tem gente que leva meio na dança. É muito tocante tudo isso que você falou, essa sua história, e também você me fez lembrar daquela passagem em Ezequiel 37, que o Senhor junta duas tábuas, a tábua de Efraim e a tábua de Judá. Não é isso, Simone? Você gosta muito dessa passagem? É uma passagem que eu amo Ezequiel 37, uma palavra muito forte, que quando a gente sai do Yad Vashem, eu já falei isso outras vezes, a gente saindo do Yad Vashem, a gente lê lá Ezequiel 37, quando fala dos ossos secos, né? Como se aquilo fosse realmente trouxe vida, né? Meu Deus, tudo o que aconteceu, Israel surge depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Então, os ossos secos trouxeram vida de Auschwitz até Israel, né? E eu vejo que parece que está chegando um tempo também que de dois povos, ele fala que depois, a partir disso, né, de dois povos, ele fará um só, né? Ele fala, pegue duas tábuas, a tábua de Efraim e a tábua de Judá, e transforme em uma só, entrelaça, né, de tal jeito que seja uma só. E para mim isso é muito forte, porque somos um só povo na mão do Senhor, né? Outra coisa, Wanda, que você falou, que eu acho importante, nós estamos com fome de palavra, nós não queremos dança, né? Nós não queremos só as danças. Claro, nos alegramos, dançamos, mas nós temos fome de conhecer a verdade, de ter a palavra viva. Eu tenho dito também que, do mesmo modo que o Verbo se fez carne
Agora, nós, carne, precisamos ser uma palavra, um verbo ambulante, ser uma palavra viva, andar e testemunhar tudo que estamos vivendo, tudo que conhecemos e tudo aquilo que estamos de verdade realizando, né, na terra para o Senhor. Então, eu creio que chegou esse tempo, né? Não importa mais as distâncias. Está aí esse bate-papo maravilhoso, Israel, Canadá e Brasil, para dizer que há um só rei na terra. Esse é o nosso objetivo, dizer, olha, há um só rei que reina nas nossas vidas, por onde andamos, como a Wanda falou. Não importa, nasci na Polônia, fui para o Brasil, estou no Canadá, estou sonhando ir para Israel, mas sou peregrino. Somos peregrinos, né? Em terra estranha. Que legal, muito, muito grata pela tua história, grata de você contar neste canal, nessa entrevista, nesse bate-papo, que outras pessoas possam ouvir e uma semente ser lançada, né? Amém. Esse povo aí está ficando louco, mas é muita gente louca. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. É isso aí, Miguel. É isso aí. Obrigado, Simone. Muito obrigado, Vana. Muito obrigado por repartir sua história, esse seu testemunho, toda essa sua experiência de vida, filha de um sobrevivente de guerra, e está aí para contar a história e para divulgar a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, né? Amém. Deus Amém. vivo, né? Tá? Muito obrigado. Muito Eu obrigado. que agradeço demais vocês, Miguel. Foi um prazer te conhecer. Simone, muito obrigado também pela entrevista. E que Deus possa usar tudo isso para a glória dele. Que nós estamos aqui só dando umas palavrinhas, mas o resto é o trabalho do Senhor, não é nosso. Glória a Deus. Obrigada, obrigada a você. Deus obrigado a você, nosso YouTube espectador, e fique atento que vem mais bate-papos, temos as parachotes, temos a Voz de Israel com a Simone e com a Raheli. Fique ligado no nosso canal. Obrigado pelo apoio. Tchau. Obrigada.